Comentário. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Continuando com a nossa conversa, então nós estávamos a falar sobre a vida do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina, que emigrou de Meca para Medina. Portanto, em termos de datas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu no ano 570 em Meca, 571. Viveu em Meca 53 anos de idade. Portanto, do ano 570 até 623. E no ano 623, ele migra de Meca para Medina, onde vive 10 anos. Em Medina, o profeta só viveu 10 anos. E faleceu no ano 633. Esses 10 anos da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina transformou não só a Arábia, mas sim transformou o mundo. Transformou o mundo em que aspecto? Porque hoje nós não temos só muçulmanos de origem arábica. Nós não temos muçulmanos que só falam árabe. Hoje nós temos muçulmanos quase em toda a parte do mundo. Portanto, em Medina, o profeta alayhi salatu wassalam viveu, foi recebendo a mensagem divina, Corão, Corão não parou de ser revelado, e nós notamos que, por exemplo, os versículos dos mandamentos, fazer, não fazer, comer, não comer, o que é permitido, o que é proibido, ou os mandamentos. Os versículos falam sobre ahkam, sobre as normas, sobre os mandamentos revelados em Medina. Então logo, um ano a seguir, o profeta recebe o versículo que fala sobre o jejum. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Este versículo fala sobre a obrigatoriedade de nós jejuarmos no mês de Ramadã. Foi revelado em Medina. No entanto, o salat, a oração, já tinha sido revelada, ou já tinha sido como um dos pilares, quando o profeta estava em Meca. Portanto, já se fazia o salat. É claro que cada oração, cada salat, cada oração tem a sua hora. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Cada oração tem a sua hora. E o horário das orações tem a ver com o nascer e o pôr do sol. Das 5 orações que nós temos, o Salatul Fajr é antes do nascer do sol. Um pouco antes, depois de passar a hora de Suhur. Aquela hora que nós fechamos o jejum, a partir daquela hora começa a hora do Fajr. Salatul Zuhr, a segunda oração é quando? Quando o sol passa o zénite. Quando o sol passa, o zénite. A terceira oração é quando? Foi agora, al-Asr. Depois de passar o zénite e antes de pôr do sol. E Salatul Maghrib é quando? Ao pôr do sol. E Salatul Isha é à noite. Portanto, e os companheiros iam fazendo as suas orações. Como eu disse que estabeleceu-se ou decidiu-se antes de cada oração, alguém levantasse e pronunciasse algumas palavras. E a pessoa, o primeiro muaddin é aquele que faz o chamamento. O primeiro muaddin do profeta sallallahu alaihi wasallam, quem é que foi? Bilal. Bilal foi o primeiro muaddin. Foi aquele muaddin que fazia o chamamento e foi aquela pessoa próxima do profeta. E quem era Bilal? Recuamos um pouco em Meca. Quem era Bilal? Bilal, a origem, era de África. Era de África. Portanto, escravo. Foi vendido na Arábia. Foi vendido. Era maltratado. Era escravo. Quem é que com Bilal aceitou o Islã? Aceitou Muhammad como Rasulullah. Então,
foi mais punido, foi mais castigado. E cada vez que ele era punido, cada vez que castigavam, ao sol, com chicotadas e com N situações, ele dizia Ahad, Ahad, o único. Ahad, o único. Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu comprou Bilal e libertou. Bilal, estás livre. Então Bilal foi o primeiro muadzin do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele fazia o chamamento, as pessoas vinham fazer a oração. É claro que, na altura, o chamamento era quanto tempo antes da oração em congregação? 10 minutos, 15 minutos, às vezes provavelmente meia hora, até que esperássemos que viessem o maior número de pessoas. Né? No entanto, a parte religiosa, a parte teológica, Corão a ser revelado. Corão a ser revelado. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha o mesmo método. Recitava, uma boa parte de pessoas memorizava e outros escreviam. E a escrita na altura não é como nós temos o papel e a caneta. Não, era diferente. Escreviam na pele dos animais, escreviam nos ossos, escreviam naquilo que era comum na altura escrever. E guardavam. E guardavam. Depois partilhavam uns com os outros. Isto é, qual é o versículo que foi revelado na minha ausência? Qual é o versículo que eu já memorizei? Qual é o versículo que eu já escrevi? E faziam esta revisão com o profeta sallallahu alaihi wasallam. No entanto, quando o profeta deixa Meca, quando deixa a cidade de Meca, e os líderes e os habitantes de Meca, uma boa parte, não gostou de Muhammad. Melhor assim, gostou de Muhammad porque chamaram-lhe de Al-Amin, Al-Sadiq, o fiel, o justo, mas não gostaram da igualdade, da justiça que o Islã fala. E como não gostaram, criou-se inimizade com Muhammad e com os seus seguidores. E por isso é que quando Muhammad recebe o convite para ir para Yathrib, que é a cidade de Medina, Muhammad aceitou e foi o. Então as pessoas, quando viram que Muhammad deixou Meca e alguns companheiros dele, alguns seguidores também estão a deixar Meca, estão a emigrar para Medina, não estavam satisfeitos. Então criou-se uma situação de uma certa provocação para com os muçulmanos. E esta provocação foi de uma forma, isto é, realizou-se, infelizmente, esta provocação numa batalha, que é conhecida como a primeira batalha de Badr. A primeira batalha. Vamos lá ver. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca invadiu, nunca avançou a não ser para se defender. Islã não ataca, defende. Islã defende. No entanto, a primeira batalha, que tem o nome de Badr, quantos companheiros do profeta eram? 300. E do outro lado eram 1000. E esses 300 não tinham nenhuma experiência. Não tinham. Mesmo assim, prontificaram-se e saíram. O Corão o que é que diz? وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Veio a ajuda de Allah para defender o Islã. Né? Então, depois da batalha de Badr, um ano e meio depois, no ano seguinte, veio a segunda batalha, porque na batalha de Badr, na primeira batalha, os muçulmanos venceram. E, como vingança, os mushriquins de Meca queriam se vingar. Então surge a segunda batalha, que é a batalha de Uhud. Essas duas batalhas, Badr é nome de uma localidade.
Badr é nome de uma localidade. Uhud é nome de uma montanha perto de Medina. Quando nós saímos da cidade de Medina, andamos alguns quilómetros, temos ali aquela montanha enorme. E foi ali que se deu. Portanto, as pessoas de Meca saíram de Meca com a intenção de atacar os muçulmanos que estavam em Medina. Na batalha de Uhud, houve uma lição para os muçulmanos. O profeta nomeou um grupo de pessoas numa localidade e pediu-lhes para eles não saírem daquela localidade, ficarem ali. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, fiquem neste local. Um grupo. Eles ficaram. Quando eles se aperceberam que os muçulmanos, os nossos companheiros, venceram, e os de Meca abandonaram a batalha, foram-se embora, deixaram o local que o profeta disse para não deixar e juntaram-se aos outros. No entanto, na altura, o comandante ou o responsável do exército de Meca vê a ausência de aquele grupo, vem e ataca os muçulmanos de trás, e foi uma grande perda que os muçulmanos tiveram. Qual é a lição que nós temos? A lição é que se o nosso líder, neste caso Rasul sallallahu alaihi wasallam, designou o nosso comandante, a quem nós nomeamos como nosso responsável, se ele nos designa, quando ele nos diz, olha, fiquem aqui, não deixem este lugar, até não receberem novas ordens, é o que os militares fazem. Quando o general ou quando o capitão diz ao seu batalhão, vocês não deixam, fiquem aqui. Este é o vosso lugar. E ao deixarem esse lugar, pode ser prejudicial. É claro que em Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros foram ensinando, transmitindo. O adquirir o conhecimento, a aprendizagem é obrigatório no Islã. Vou dar um exemplo. Quando há uma guerra, independentemente de ganhar ou perder, há sempre prisioneiros. Há sempre prisioneiros, de um lado ou do outro. Então, na batalha de Badr, alguns foram prisioneiros. E onde é que eles eram? Onde é que eles ficaram? Ficaram no Masjid Nabawi. Ficaram num canto, na mesquita. Num canto, e disseram, olha, este é o vosso espaço. Daqui vocês não poderão sair, até não houver uma outra decisão. Ouvirem os vossos familiares, buscarem, ou vocês próprios serem libertos, até não houver uma decisão, estão aqui. E não foram maltratados. O profeta pediu aos companheiros, a comida que vocês comem lá em casa, aquele que puder traga uma refeição para um prisioneiro. Então traziam comida de casa, aquilo que eles comiam. Mas eles, o profeta falava, fazia salat na hora da salat, eles não participaram, não obrigou. Nunca o profeta obrigou aos prisioneiros para virem fazer salat. Nunca obrigou, olha, faça shahada. Diga, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Não, deixou. Até haver uma solução. Depois é claro que alguns familiares vieram buscar e os outros não tinham ninguém. Então o profeta disse, querem a vossa liberdade? Disseram que sim. Sabem escrever? Sabem ler e escrever? Aquele prisioneiro que sabe ler e escrever ensina 10 muçulmanos a saber ler e escrever. Aquele prisioneiro que sabe ler e escrever, a partir de agora, quer a sua liberdade, tem a sua liberdade. Mas ensina 10 muçulmanos a ler e a escrever. Então,
a educação é tão importante. A educação, adquirir o conhecimento, o ilm, é tão importante que o profeta negociou com os prisioneiros. Né? Quis que o meu umma soubesse ler, escrever, investigasse, que o meu umma não ficasse atrás e que os outros povos avançassem no conhecimento, na tecnologia. O profeta quis que o seu umma também avançasse, também aprendesse e também ensinasse. Então isto foi a atitude que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi tendo em Medina. É claro que as pessoas começam a conhecer sobre o Islã, né? Depois há aquele desejo de ir a Meca como peregrino, porque estava aberto para todos. Ir a Meca durante a peregrinação estava aberto para todos. Todos podiam ir. Havia esse desejo. No entanto, vêm várias delegações visitar o profeta, conhecer o profeta, fala-se dele, quem é Muhammad, Rasulullah, quem é? Então vieram várias delegações cristãs, delegações não cristãs, delegações politeístas, delegações de pessoas vieram. E o profeta não tinha nenhum lugar de destaque. Quando estava com os seus companheiros, quando estava a conversar com eles, não tinha nenhum lugar de destaque. Estava entre eles. Aquele que não conhecia o profeta, né? Porque na altura não havia as telecomunicações que nós temos hoje, não há as redes sociais que nós temos hoje, né? Portanto não sabiam quem era, não conheciam a aparência. E perguntavam, quando vinham de fora, pessoas estranhas quando vinham de fora, perguntavam, quem é o Muhammad? Então dizer, Muhammad é aquele que está aqui sentado connosco. Ah, ele é que é Muhammad. Misturado com os outros. Está com os outros. Porque normalmente as pessoas estão habituadas a ver o quê? Qualquer pessoa que tem um destaque, tem uma posição, ou é o chefe de Estado, ou é o rei, ou o chefe da tribo, ou o chefe da família. Alguma posição que tenham, estão sempre sentados num degrau acima, ou numa cadeira, ou num púlpito. Estão em cima. E eles são habituados a verem isso. Os reis nos seus tronos, os chefes das tribos numa cadeira maior ou num trono, seja o que for. Esta era a simplicidade do profeta Muhammad. E conversava com os seus companheiros, eles partilhavam as ideias, as opiniões dos vários assuntos. E as pessoas gostavam de estar com o profeta. Há narrações em que, imaginemos, eles passaram dificuldades também. Passaram mesmo em Medina. Houve dias em que o profeta e alguns dos seus companheiros não tinham comida. Não tinham comida em casa. Passavam dias com tâmaras, com água. Então, às vezes acontecia que um companheiro, vendo que a situação da dificuldade, lá conseguiu arranjar algo diferente e quis convidar o profeta. E depois do encontro que o profeta tinha habitualmente com os seus companheiros, ele veio ter com o profeta e disse, Ya Rasulallah, vamos jantar em casa. Disse à família para preparar o jantar para o profeta. O profeta hoje é o nosso convidado. Tinha um outro pedaço de carne, lá conseguiu. Então disse, Ya Rasulallah, convido-te. Hoje vens lá jantar em casa. O profeta disse, está bem. Ele não foi sozinho.
Todos aqueles que estavam com o profeta levou, vamos. Hoje temos o convite. Esta pessoa que convidou preparou só para uma pessoa, ou só para 2 pessoas. E o profeta está a trazer 10, 15 pessoas com ele. Todo o trajeto até a casa, preocupado. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Quando chegou a casa, o profeta perguntou: onde é que está a comida? O que tu cozinhaste? Já estava pronto, não é? Onde é que está a comida que tu cozinhaste? Trouxe a comida, o profeta fez um duá, todos comeram e sobrou. Esta era a generosidade de Muhammad. Porque todos aqueles que estavam com ele também não tinham comido há dias. Ou se comeram coisas básicas, tipo tâmaras com água e com pão. Passaram também dificuldades em Medina. No entanto, a revelação, o Corão a ser revelado e o Muhammad a revelar, a recitar, os companheiros a memorizarem, a escreverem, a fazerem revisão. Era habitual no mês de Ramadã, o profeta fazia revisão com Jibrail. Normalmente no mês de Ramadã a revelação não vinha, parava. Então era o momento em que o profeta fazia revisão com Jibrail, de recitação do Corão, tudo aquilo que tinha sido revelado na altura. Depois, a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, aquilo que nós temos no Islã, temos 2 fontes básicas, depois temos outras também. A primeira fonte do Islã, em termos onde nós vamos buscar os mandamentos, as normas, o que fazer, o que não fazer, as consultas, as passagens que o Corão menciona, a nossa primeira fonte é o quê? É o Corão. Corão é a nossa primeira fonte. Quando alguém me disser que está no Corão, então eu vou ver onde é que está. Eu não posso dizer que duvido. Se ele disser que está no Corão, e se eu ver que está no Corão, então ali não posso duvidar. Há 2 coisas que é muito importante quando alguém diz que está no Corão: capítulo e versículo, sura e aya. Por exemplo, se ele disser, por exemplo, no capítulo 3º, 15º versículo, então eu vou lá, vou ver o que é que o capítulo 3º diz. O capítulo 3º é Al-Imran, o primeiro é Surat Al-Fatiha, o segundo é Baqarah, o terceiro é Al-Imran, e vou ver o número do versículo, se é o que ele está a dizer ou não. No entanto, a revelação do Corão e a preservação do Corão, Allah assumiu: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Agora, ele é que revelou e ele irá preservar o sagrado Alcorão, as palavras, a mensagem, né? Então, os mandamentos a serem postos em prática. Como eu disse, o jejum, o profeta recebe a Medina. Em que mês jejuar? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês em que o Corão foi revelado, que é o mês de Ramadã. Corão é a orientação, é a hidayah. Então, o Corão diz: Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Aquele que testemunhar, aquele que souber presenciar, estar em condições de o fazer, falyasum, que o jejua. Mas quem está doente, quem está de viagem, já falamos sobre isso no início, faça nos outros dias. Yuridu Allahu bikumul yusra. Allah quer facilitar. Walá yuridu bikumul usra. E não quer dificultar. Portanto, nós ao explicarmos o Islã também não poderemos dificultar.
Explica. Usa a linguagem que a pessoa possa entender. Se você está a falar com uma pessoa que não tem muitos, não é uma pessoa que teve muito estudo, fez 4ª classe, por exemplo, ou 5º ano, então a bagagem de vocabulário desta pessoa é muito limitada. Se utilizarmos palavras difíceis, ele tem que ir ao dicionário ou tem que ir ao Google para saber o que é que esta e aquela palavra significa. Quando nós falamos com os jovens, a linguagem dos jovens é diferente. Eles usam certas expressões que nós não estamos habituados a usar, ou as pessoas mais velhas não estão habituadas a usar. Não é? Muitas delas são abreviações. Mano, tudo bem, mano? Mano? Sim, mano. Oh, bro. Então, bro. Está tudo fixe. Está fixe? Então, bro. Estas expressões é comum entre os jovens. Mas se eles vejam os mais velhos a usarem essas expressões, não gostam. Dizem que não, isto não é, fica mal. Quer dizer, você pode usar a expressão juvenil ou a expressão entre os jovens, entre eles podem usar. Mas se uma pessoa mais velha quiser utilizar a mesma expressão, quer utilizar a mesma linguagem, fez um curso. Dizer que não, fica mal, não te fica bem usar essa expressão. Então, da forma como nós expressamos, da forma como nós falamos, com a congregação que nós falamos, com o grupo de pessoas com quem nós falamos, também conta imenso, quando queremos transmitir algo. Então o profeta Sallallahu tinha esse cuidado, né? Quando falava com os empresários, quando falava com os agricultores, quando falava com os estudantes, tinha esse cuidado. No entanto, o Corão sempre a ser revelado. Nota-se que os versículos e capítulos revelados em Medina eram maiores do que os de Meca. Quando, vou-vos ensinar não é bem uma técnica, não é bem uma tática, mas é algo que eu acho que as pessoas sabem. Nós, quando lemos o Sagrado Alcorão, quando começamos a ler, então lemos Suratul Fatiha, o capítulo de abertura. Está lá escrito. Tem 7 versículos. E está ali, ao lado, o local onde foi revelado. Se estiver escrito Maquiya ou Madaniya, em frente, ao lado do capítulo em que é revelado, tem Suratul Fatiha, Maquiya e o número dos versículos. O que é que isto quer dizer? Antes de lermos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Suratul Baqara. Suratul Baqara, ao lado está escrito Madaniya e o número que está lá. Então, essas duas informações extras. Babi, Habibi. إذا أنت تقرأ أنا أسمع فأنا لا أتكلم أنا أسكت ماذا أفعل أنا أسكت ها؟ ممكن شكرا لأن إذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا شكرا. Então nós temos ali a informação. Esta informação é benéfica. Então, primeira informação, vamos pegar na Suratul Fatiha. Suratul Fatiha está escrito, o primeiro capítulo, que é o capítulo de abertura, é o que significa Al-Fatiha, a abertura, né? Número dos versículos, tem 7 versículos. E ao lado está escrito Maquiya. Maquiya quer dizer, quando o profeta recebeu esta revelação, estava em Meca.
Todo o capítulo foi revelado quando ele esteve em Meca. Depois temos outro capítulo, que é Suratul Baqara, por exemplo. Suratul Baqara, Madaniya. Isto quer dizer que o profeta já esteve em Medina. Todos os capítulos, vamos por capítulos, todos os capítulos que foram revelados antes de Hijra, antes do profeta emigrar, quando o profeta estava em Meca, é Maquiya. E aqueles versículos que o profeta recebe em Medina, isto é, depois da migração, não é necessário que o profeta fisicamente esteja em Medina, mas o capítulo ou o versículo foi revelado depois da migração, é Madaniya, isto é, Medina, quando o profeta já estava em Medina. Há capítulos, por exemplo, Suratul Baqara é enorme. Muitos versículos de Suratul Baqara foram revelados em Meca, mas um bom número, grosso, em Medina. Da mesma forma, por exemplo, o versículo que eu li, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, fala sobre o jejum. E o jejum o profeta recebe onde? Em Medina. Outros versículos, ou outros capítulos, melhor assim. Portanto, se a pessoa disser que está no Corão, nós só fazemos uma única pergunta. Nós só fazemos uma única pergunta. Em que capítulo e em que versículo? Se a pessoa disser que está no 4º capítulo e o versículo número tal, ficamos a saber que o Corão tem 114 capítulos. 114. Não tem 113 nem 115. E sempre teve 114 capítulos. Todos os versículos, sejam eles que tinham sido revelados em Meca ou em Medina, está tudo preservado. No entanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, como eu disse, recebe várias delegações. E algumas delas, quando vieram ao encontro, o Corão fala sobre elas. Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Veio uma delegação cristã ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ta'alaw, venham para uma só palavra. Qual é? Allah na'budu illa Allah. Iremos adorar um só Deus. Wala nushrika bihi shay'a. E não iremos associar nada com ele. É tão simples. Da mesma forma, houve momentos em que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebe, por exemplo, uma senhora. Os árabes tinham vários hábitos que o Islã foi eliminando, foi acabando, né? Mas antes de falar sobre esta senhora, vou falar a terceira parte daquilo que nós falamos ontem. Quando perguntaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, sobre jogos, sobre o álcool e jogos de azar, خمر والميسر, né? قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Ambos prejudicam e beneficiam, mas beneficiam pouco e prejudicam muito mais. Segunda etapa foi quando um dos companheiros enganou no salat do Maghrib. Era Suratul Kafirun. Ele, em vez de dizer La a'budu ma ta'budun, disse A'budu ma ta'budun. Eu adoro o que vocês adoram. Vocês adoram o que eu adoro o que eu... Porque estava embriagado. Porque na altura não era proibido. Na altura não era proibido. Bebiam as pessoas. E alguns, o excesso. Então o Corão vem na segunda etapa, o que é que diz?
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Não te aproximes da oração quando tu estiveres embriagado. Não aproxime. E algumas pessoas, alguns entendidos, o que é que dizem? Beber é permitido, embriagar é que não é permitido. Haram. Porque o Corão, o que é que está a dizer? O antum sukara. Se você estiver embriagado é que não é para fazer oração. Mas se você não estiver embriagado, isto são interpretações falsas, erradas. Mas infelizmente há pessoas que dão esta interpretação só para satisfazer o seu ego. Não é nada. Então as pessoas deixaram de tocar no álcool. Iam deixando. Ainda não tinha sido proibido. A proibição vem quando o profeta está em Medina. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Esta é a expressão que o Corão utiliza. Todo tipo de jogos de azar, tirar a seta, adivinho e tudo que contém álcool, ou tudo que seja derivado do álcool. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. É trabalho do Shaitan, tudo isso. إنما يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. O Shaitan tem um plano, planeia de criar inimizade entre vocês, através de álcool e jogos de azar. Portanto, e há hadith sobre a proibição do álcool, só para ficarem com uma ideia, uma noção. Eu não utilizaria o termo agressividade, mas a proibição do álcool. Né? Beber é proibido. Beber é proibido. Vender é proibido. Beber é proibido, vender é proibido, oferecer é proibido, transportar é proibido. Então, quer dizer, porquê? Porque é considerada como a mãe de todos os pecados. Mas infelizmente, há pessoas que acreditam que a sua crença proíbe, mesmo assim bebem. Acreditam que a sua crença proíbe a venda, mesmo assim vendem. A quem não foi proibido ou a quem não é proibido, tudo bem. Nós não vamos nos envolver na vida dos outros. Né? Se um não muçulmano bebe, se ele vende, tudo bem. O país permite, onde nós estamos, tudo bem, bebe, vende. Estamos a falar no seio daqueles que acreditam na crença que permite ou que proíbe. Portanto, e em Medina veio esta proibição. Como também o consumo de carne de porco e tudo que seja derivado do porco. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Animal morto. O que é permitido em termos de animais domésticos para o nosso consumo? O que é permitido? Frango, galinha, pato, peru, animal com maior pote, cabrito, ovelha, borrego, carneiro, por mais para cima, vaca, boi, camelo, em termos de animais domésticos. Depois há, por exemplo, mais em África, gazela, é halal.
gazela, búfalo. Mas estamos a falar daquilo que é o que se vende no mercado. Porco é porco. E será sempre porco. E o que é porco nós não porcamos. Não tocamos. Tudo que seja derivado do porco. Fiambre, chouriço. Tudo. Bacon. Do porco, animal, porco. É claro que para facilitar a vida aos muçulmanos, hoje já temos, por exemplo, bacon de peru, halal. Já temos dos outros animais com os mesmos nomes, né? Então, porco, a proibição do porco está taxativamente no Corão. Agora, o Corão também diz: "Hurrimat alaykumul maytata". Encontramos um animal morto, galinha, por exemplo, está morto. Cabrito, morto. Cabrito é halal. Galinha é halal. Frango é halal. Mas esse animal está morto. Não é, para nós não é halal. Não é chegar lá e dizer Bismillah, Allahu Akbar. Não. Este animal é haram. Não se pode comer. Morreu por si. Ou caiu. Caiu, morreu. Hurrimat alaykum al-maytata wad-dama. E sangue também não podemos beber. Por isso é que quando se degola o animal, quando estamos a degolar o animal não pode sofrer. Temos que ter esse cuidado. E a faca tem que ser muito bem afiada. Corta-se as artérias principais. Não corta a cabeça inteira. A forma de abate. Bismillah, Allahu Akbar. Porquê? Porque para o sangue todo se escoar. Então todo este animal tornou-se halal. Todo ele. Então, essa forma de explicar, essa forma de pôr em prática, em Meca não era possível. E não se pode degolar o animal em nome de um outro, em nome de uma outra pessoa, ou em nome de um objeto, em nome de ninguém, a não ser Allah. O nome de Allah tem que ser pronunciado. Se não pronunciar propositadamente, não é halal. Tem que pronunciar. Portanto, a pessoa que faz o abate, a pessoa que está qualificada a fazer, tem que ter essa consciência, tem que saber. É muito importante dizer o nome de Allah. Porque sem dizer o nome de Allah, o animal não é halal. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. Portanto, essas são as formas e as técnicas e a prática que o profeta tinha que fazer no ambiente onde havia liberdade de fazer, né? Onde as pessoas poderiam dar a sua opinião ou as suas opiniões. E o profeta sempre ouviu opiniões aos companheiros. Ouvir opinião. Ahkam, o que é fara'id, ali não. Ali vem o mandamento de Allah, é pôr em prática. Como pôr em prática? Como pôr em prática? Ali o profeta conversava qual era a forma mais saudável de pôr em prática, né? Mas a alteração nos pilares do Islã está fora de questão. O que é halal, o que é haram é haram. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Mas imaginemos, só para finalizar esta parte, porque temos ainda 2 minutos, imaginemos, estamos numa situação onde você não tem nenhuma carne, não tem nenhuma comida, nada, a não ser um pedaço de carne de porco frito ou cozido para salvar a sua vida. Não é para voltar a repetir. É extremamente onde for necessário. Acabou. Se você não comer, pode pôr a sua vida em causa. Ali sim Allah permitiu. Ele não volta a fazer isso. Ou melhor assim,
evita disto não acontecer, né? Aconteceu porque você perdeu-se no caminho, acabou o combustível, não há comida, está tudo fechado, amanhã é greve, etc. E a única coisa que eu tenho, estou com o meu companheiro, que não é muçulmano, mas ele tem, por exemplo, Santos de fiambre. Ok, tiro o fiambre, como sou Santos, mas fique, tem lá, né? Mas é necessidade. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا مسبب الأسباب سبب أسبابنا اللهم يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اشف أمراض المسلمين والمسلمات اللهم يا خير الرازقين ارزقنا حلالا طيبا ارزقنا حلالا طيبا وارزقنا حلالا طيبا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا استجيب صلاتنا استجيب ركوعنا استجيب سجودنا استجيب تلاوتنا استجيب قراءتنا بصدقة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك صمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا برحمتك يا الله. Esta aqui é a parte que tem que filmar, que eu comer a tâmara. Não filmou? Está filmado? Diga? Por acaso foi a parte em que... Então vou repetir. Tem que fingir que não tem nada na boca. Posso? Está aberto ainda, tem que acabar.